Dar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar. Agradecimento, né? Porque até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado, né? E nos fortalecido, em nome de Jesus. Eu quero ler aqui alguns versículos da palavra de Deus, rapidinho, em nome de Jesus. Marcos capítulo 13, versículo 31. Marcos capítulo 13, versículo 31, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória, aleluia. Santo maravilhoso. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 13, versículo 31. Diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos: vigiai. Amém? A palavra de Deus está nos dizendo para nós estarmos atentos aos sinais. Glória. Porque não sabemos o dia que virá o Senhor, nem o Filho e nem os anjos. Então devemos estar vigilantes o tempo todo. Não deixar para se preparar amanhã, porque não sabemos. E também podemos partir daqui de uma hora para outra. Hoje eu estou aqui com os irmãos, mas amanhã eu posso não estar. Então Jesus já veio para mim. Então devemos estar preparados o tempo todo para a volta do Senhor. Né? Então vamos estar vigilantes. Vigilantes o quê? Na palavra de Deus. Em obediência à palavra de Deus. Vou dar uma voltinha no mundo ali, depois eu conserto. Às vezes, no momento que você está dando uma voltinha no mundo, você parte. E aí, para onde que vai sua alma? Né? Então, vamos meditar na palavra do Senhor e guardar no nosso coração, que é a nossa mente. Amém? Para que naquele dia nós podemos não ficar de fora, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Amém? Glória a Deus. Vou pela Manoína nessa noite e eu convido as irmãs, em nome de Jesus, a irmã Dizana também, Glória a Deus. as irmãs. Glória a Jesus. Glória, aleluia. Só um momentinho, em nome de Jesus. Vamos estar louvando o hino 509 da harpa cristã, em nome de Jesus. Glória. Louvado seja Deus. Amém. 509. Amém? Deixa eu ver. Amém? Quando o Jordão passamos unidos e entramos no céu, veremos lá
brancos como a areia da praia. Quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, com que gloriosa vista será. Brancos como a areia da praia, brancos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, brancos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde a paz e a justiça haverá, nós veremos a terra prometida, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adoramos, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Seja o nome do Senhor, que glória vista será, né? Glória a Deus. Lá na glória, né, com o Senhor. Quem vai subir aí na glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Que Deus. Deus continue abençoando as irmãs e abençoa toda a igreja, em nome de Jesus. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor, as palmas que louvam o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa promessa foi feita. Essa promessa foi feita a Abraão, Glória a Deus. não sei, mas acho que 7.000 anos atrás. Aí, Abraão prometeu um filho, Deus prometeu um filho para Abraão e falou: vou multiplicar sua semente, Glória a Deus. que será como a areia da praia. Tem como se contar a areia da praia? Não. Não tem como. Humanamente é impossível. E de Abraão até Cristo, então Jesus Cristo é nascido da linhagem de Abraão. Nasceu da linhagem de Abraão. E um homem que não foi casado e que gerou mais filhos do que qualquer homem casado na face da terra. Chama Jesus de Nazaré. Verdade. Todos nós que aceitamos Jesus, cremos no Senhor Jesus, nós somos filhos de Abraão pela fé. E antes de Abraão não tinha ninguém na terra, então Deus jurou por ele mesmo que ia abençoar Abraão. E Abraão obedeceu. Quem conhece a história de Abraão sabe que Abraão é um homem extremamente fervoroso. Deus mandou ele sair, vai lá para aquele monte que me adora, vai e leva e vai lá fazer um sacrifício. Quando chegou lá, mandou um filho de 12 anos, mandou ele sacrificar o filho. Antigamente fazia sacrifício de bezerro, né? Matava o bezerro, botava fogo na lenha. Agora eu quero seu filho.
É triste, né? Ele deve ter pensado assim, esse Deus é muito de brincadeira. Primeiro ficou pertinho e falou que me dá um filho. Aí ele deu. Agora o meu filho disse que vai fazer uma grande nação com isso. Agora depois, pede meu filho sacrifício, mata meu filho, acabou, não tem. Quando ele aí levantou para o céu, isso é fé, hein? E ele saiu no rumo, saiu com o rumo assim, ó. Ele não sabia onde ia, não. Quando chegou lá que ele fez quando ele foi, bateu o cutelo para degolar o filho, o anjo bradou lá do céu. Não faça isso, Abraão. Eis aí o cordeiro. Ele olhou para trás e o cordeiro estava amarrado lá na árvore. Essa história é linda demais, muito linda. E hoje, com a areia da praia, somos os salvos, aqueles que aceitam Jesus. E um dia vai estar lá no céu essa multidão. Haverá aquela pergunta: de onde vieram aqueles? Aqueles que foram lavados o sangue do cordeiro. Verdade. Irmão, o negócio é sério. Ô, vamos com a Antônio, quer cantar um hino? Aí quando você canta o hino, nós vamos fazer uma oferta para a casa de Deus. Logo em seguida o irmão vai pregar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Amém. Cumprimento a igreja da paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu vou estar no hino 340. 340. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois conquistou ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. O cenáculo reunido, podemos também não. Pelo amor de Deus unido, aclamar em oração. Eis que um vento vem descido e o fogo do céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais.
dá-te a visão do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vai. Pode aos credentes ver, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. A igreja quer se colocar de pé, por favor. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos orar com a oração e passar a palavra. Glória a Deus, aleluia. Soberano, santo, sábio, fiel, justo, poderoso, único e eterno Deus. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Senhor, conduzimos esse culto até agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, receba lá no céu o nosso louvor, nossa adoração, nossa intenção, Senhor, de te louvar e te adorar. Receba no céu, Senhor. Meu Deus, muito obrigado por tudo. Abençoa cada pessoa que aqui está. Toca no coração de cada um, para ficar atento à palavra do Senhor. E agora, Senhor, unge o teu servo, que não seja as palavras dele, mas a palavra do Espírito Santo na boca dele, que vai trazer a palavra do Senhor para os nossos corações. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, irmãos. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Um momento muito de alegria de nós poder estar reunidos aqui, né? Eu conheço todos os pessoas que estão aqui, é um privilégio grande, né? Todos somos amigos, todos conhecidos, né? E é um momento muito especial e um momento muito importante também a nossa união aqui nesse tempo aonde é pregado e aonde é adorado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a oportunidade que nós estamos tendo, né? A oportunidade que nós temos, cada dia que nós acordamos, cada dia que nós conseguimos ficar de pé sobre os nossos pés, cada dia que nós abrimos nossos olhos e podemos ver, a nossa mão ainda tem movimento nas nossas mãos, nas nossas pernas. Isso é um milagre. A gente fica caçando milagre, mas a vida em si é um milagre. É um milagre porque nós estamos todos bem, graças a Deus. A luta faz parte do plano e do propósito do Evangelho. Não tem como seguir Jesus sem passar por tribulação, sem passar por luta. E é certo que aqueles que continuar firmes no meio dessa tribulação, no meio dessa luta, já é mais do que vencedor. Isso é o ensinamento de Jesus. Porque Jesus, ele é o maior. Ele é o mais importante. E foi dado ele poder no céu e na terra e até debaixo da terra. Então, se a gente ficar firme no meio da tribulação, no meio da dificuldade, nós vamos vencer. Às vezes nós ficamos caçando, nós ficamos procurando paz, tranquilidade nessa terra. Aqui na terra não é lugar de luta. Aqui na terra é lugar de nós lutar. Lutar para quê? Para nós vencer a nós mesmos, vencer o nosso eu, vencer as nossas dificuldades, vencer as barreiras que vêm no dia a dia, para que nós possamos continuar caminhando com Jesus. Jesus, diversas vezes, ele chama, vem a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Aprenda de mim que sou manso, humilde de coração. Seja meus imitadores, seja meu discípulo, seja meu seguidores, porque quando a gente está seguindo Jesus, a gente está aprendendo todo o tempo e a gente está protegido debaixo dos esconderijos do Altíssimo. Os discípulos, irmãos, quando o mar ficava apavorado, eles iam de Jesus, porque ele sabia quem Jesus era. E nós vamos aonde quando as coisas ficam meio ruins? Quando os problemas vêm,
quando o dia mau chega à nossa casa, chega à nossa família, para onde nós iremos? Nós devemos ir em Jesus, Ele tem solução para todo tipo dos nossos problemas. Amém? Sendo assim, vou convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 2, onde se trata de um assunto da morte para a vida. Da morte para a vida. E se a gente for olhar o segmento natural das coisas, nós vamos falar da vida para a morte. Mas aqui, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Mas se a gente for olhar aqui, está na contramão da morte para a vida. Mas a gente vive para morrer, não é? Na ordem natural. Mas aqui o autor está tratando de outro assunto, de outra morte, e a qual tem muitas pessoas que já estão mortas e precisa de ressuscitar, precisa de reviver. E cada dia que nós temos nessa terra, nós temos a oportunidade de reviver, de renascer de novo, né? Então nós não temos tempo para perder, irmão. Nós não temos tempo para ficar distraído, nós não temos tempo para ficar acomodados. Nós temos que reviver, nós devemos reviver, nós devemos nascer de novo, nós devemos ser transformados pela palavra de Deus. Essa palavra, apóstolo Paulo fala que é o poder de Deus para salvar o homem, primeiro o judeu e depois o mundo. Não tem como o homem ser salvo se não for por meio da palavra. Por isso que Jesus deu uma ordem para os discípulos, isso por todo mundo, pregou o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, os que não crê será condenado. Amém? Todos encontraram aí? Quem contou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, capítulo 2 de Efésios diz assim: antigamente, por ter desobedecido a Deus e por ter cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam os maus caminhos deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais e do espaço, e é o Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivia de acordo com a nossa natureza humana e fazia o que o nosso corpo e a nossa mente queria. Assim, porque somos seres humanos como os outros. Nós também estava destinado a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estava espiritualmente morto por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos, pois por estar unido com Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Ele para reinar com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para nos mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Então, irmão, aqui está tratando, o apóstolo Paulo está tratando de uma morte, mas ele não está tratando da morte do corpo, ele está tratando de uma morte espiritual. Todo homem, depois do pecado de Adão, estava morto espiritualmente. Houve uma separação de Deus. Todos os homens estavam mortos. Não tinha como o homem ser salvo. Não tinha como o homem ser redimido a Deus por a nossa natureza humana, pelo nosso esforço. Pelo nosso esforço. Nem a lei de Moisés conseguiu fazer isso. A lei só foi dada até a chegada do Messias.
até o tempo da chegada do Messias para salvar. Porque a lei não salvava, a lei só condenava, só mostrava que a pessoa estava em pecado e mostrava a sentença que a pessoa ia receber. A lei de Moisés não salvava, era olho por olho, dente por dente. Pecou, morreu. Morreu apedrejado. Então, a lei não salvava, porque se a lei salvasse o homem, Jesus não precisava de ir para aquela cruz, sofrer horrores para pagar pelas nossas vidas. Então aqui o apóstolo Paulo, ele trata de um outro tipo de morte, uma morte espiritual. Quantas pessoas que estão vivas, que estão trabalhando, pagando a conta, vivendo honestamente, mais ou menos assim, vivendo honestamente, pagando as suas contas, vivendo tranquilo, sem arrumar problema, sem matar, sem roubar, mas está morto. Está morto. Só há um jeito do homem reviver no Espírito. É só unir na sua vida com Cristo Jesus. Não tem outro jeito. Apóstolo Pedro, ele escreveu no Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que Deus não deixou outro homem, a não ser Jesus, por meio do qual o homem possa ser salvo. É só por meio de Jesus. Não tem outro. Você pode fazer caridade, você pode fazer serviço social, você pode fazer o que você quiser, você pode não falar mentira, mas se você não aceitar Jesus, se eu não aceitar Jesus, não confessar Jesus como meu Senhor, eu estou morto espiritualmente. Agora, se nós for basear nesse ensinamento de antigamente, quando nós desobedecíamos a Deus, a desobediência a Deus é uma morte espiritual. E tem várias formas do homem desobedecer a Deus. E só tem um jeito do homem se achegar a Deus de novo, ser religado a Deus. É só por meio de Jesus. E muitas pessoas endurecem o coração para Jesus. Endurecem o coração para a palavra de Deus. Muitos rejeitam a palavra de Deus. Mas eu falo nessa noite aqui, por autoridade dessa palavra. Não tem jeito do homem ser salvo a não ser por meio da palavra de Deus. E essa palavra de Deus é Cristo Jesus. O verbo se fez homem e viveu entre nós. As pessoas endurecem o coração, igual alguns anos atrás eu também endureci o coração para a palavra de Deus, e eu estava morto espiritualmente, e precisava de alguém pagar um preço pela minha vida. Pagar um preço não de ouro e não de prata, mas pagar um preço de sangue pela minha vida. E esse preço já havia sido pago. Mas eu não reconhecia, eu não aceitava. Sabia que se o presbítero, se o pastor aqui chegar lá em casa e falar, eu vou te dar um carro, eu falar, não quero não, mas eu quero te dar um carro, eu quero te abençoar. Não quero, mas eu quero te dar, irmão, você não vai pagar nada não, mas eu não quero. É isso que Jesus fez por nós. Jesus, ele pagou a nossa dívida, agora nós só temos só que aceitar ele, aceitar que já foi pago. Nós só temos que entender que já foi pago a nossa dívida. A nossa dívida foi paga há mais de 2024 anos atrás, foi pago no Calvário, para que nós pudéssemos reviver, para que nós pudéssemos ressuscitar, ter uma vida espiritual. E muitas pessoas estão dentro dos tempos, há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, mas não tem uma vida espiritual, não tem um nascimento espiritual. Por quê? Porque não largou a velha prática, a velha obra, o velho costume de viver. Então aqui, no versículo 1, o apóstolo Paulo já começa a falar assim: antigamente, por ter desobedecido a Deus e por ter cometido pecado, vocês estavam espiritualmente mortos. Quantas pessoas estão mortas na nossa cidade? Quantas pessoas estão mortas espiritualmente nessa cidade nossa? Quantas pessoas você conhece que está morta espiritualmente? Que não tem comunhão com Deus, que não tem ligação com Deus, que não tem tempo para Deus, que não se achega a Deus, que não se preocupa com Deus, porque está morto espiritualmente. E
E a palavra de Deus, ela diz que, de fato, o homem que não tem uma ligação à vida espiritual ativa, ele não tem como obedecer a Deus. Ele é inimigo de Deus. Você já pensou, irmão? A gente ser inimigo de Deus? Que tristeza, a inimigo de Deus. Você sabe quem que é o inimigo de Deus? O inimigo de Deus é o Satanás. Ele não gosta de Deus. Ele não aceita nada de Deus. Ele não quer nada com Deus mais. E ele não tem a oportunidade de ter comunhão com Deus. Ele é inimigo de Deus. E a Bíblia afirma que aquele que não vive uma vida espiritual não tem como obedecer a Deus, não tem como fazer nada que agrada a Deus, porque é inimigo de Deus. Sendo que tudo está nas mãos do nosso Criador. E aqui fala, essa palavra fala que quando nós estávamos mortos espiritualmente, quando nós não tínhamos condição, quando nós éramos inimigos de Deus, Deus nos fez amigo dele, por meio de Cristo Jesus. Esse Deus, meus irmãos, que nos criou, ele tem por nós um amor tão maravilhoso, um amor tão grande, que não importa a nossa condição, ele não importa o que você fez, o que eu fiz, ele luta por nós 24 horas no céu. Ele envia anjo por cada alma que está aqui na terra para dar livramento, para ver se nós caímos no nosso perfeito juízo, para ver se nós voltamos ao nosso perfeito juízo. Ele envia homens, envia mulher, ele dá sonho, ele dá visão. Mas as pessoas, quando a pessoa está morta espiritualmente, a pessoa não enxerga nada do espírito. A pessoa só enxerga as coisas terrenas, só as coisas naturais. Eu e minha esposa, nós passamos em algumas casas, as pessoas falam que está tendo sonho, que está vendo as coisas dentro de casa. Isso é um alerta de Deus. É um alerta de Deus. Porque Deus, ele permite que a gente vê as coisas para a gente tomar uma posição. Porque ele não quer que a gente fique enganado, que você fique enganado, que você fica com uma massa de manobra na mão do inimigo. E nós sabemos que a pessoa que não tem comunhão com Deus, que é inimigo de Deus, ele também não é inimigo do Satanás. Porque o Satanás não nos quer como amigo. Ele não nos quer como amigo. Ele nos quer como escravo, para fazer a obra dele. Ele só nos quer só para nos usar. E para nos condenar a nossa vida. E para nos afastar cada vez mais de Deus. Cada vez ele vai nos levando a distante de Deus. Vai nos separando cada vez mais de Deus. Para que nós não tenhamos comunhão com Deus. Então aqui no versículo 3 fala assim: de fato, todos nós éramos assim como eles, e vivia de acordo com a nossa natureza humana. Sabia que quando nós vivemos com a nossa natureza humana, nós não agradamos a Deus. Nós não conseguimos se achegar a Deus. Antes da vida de Jesus, antes de Jesus vir, antes de Jesus ser batizado, antes de Jesus receber o Espírito Santo, que Jesus ele tinha o Espírito Santo, em Deus do ventre, né? Que ele nasceu pelo Espírito, e ele é um homem 100% humano e 100% espírito. Ele tinha as duas naturezas. E outro homem que nasceu assim é João Batista. João Batista que veio para preparar o caminho para Jesus. Mas todos os homens que nasceram, que vieram antes de Jesus, o Espírito de Deus vinha, trazia a mensagem. Se fosse profeta, trazia a profecia. O profeta liberava a profecia para o povo. Depois do Espírito Santo, ele ia embora de novo. Sansão, quando ele estava na guerra, o Espírito vinha, apoderava dele, ele vencia as batalhas, o Espírito Santo ia embora de novo. Abraão, Deus falou com Abraão: sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, e ali você fica a sua barraca. E Abraão ouviu aquilo, teve fé, foi obediente a Deus, largou a sua parentela e foi. E depois, algumas vezes, Deus falava com ele de novo, com Jacó também, tem até a história, né? Jacó lutou com o anjo, né? Então Deus vinha falar com essas pessoas, né? No tempo que precisava e depois de embora. Mas depois do sacrifício de Jesus na cruz, Jesus ele fez uma promessa para aquele discípulo.
Não saia da cidade de Jerusalém. Permaneça lá. Espere, conforme já disse a vocês, a promessa. A promessa vai chegar. O Consolador, o Espírito da verdade. E esse Espírito vai ficar com vocês para sempre. Amém. Para sempre. Ele não vai embora mais. Ele não vai embora, ele está sempre. Se você afastou do caminho, ele ainda está aí. O que acontece? Quando as pessoas afastam do caminho, eu perdi o Espírito Santo porque eu afastei do caminho, não. Jesus prometeu que ele nunca mais ia embora. Ele não vai embora mais. Mas o que faz? A gente não ouve a voz dele mais. A gente está tão ligado nas coisas materiais, nas coisas terrenas, que você não ouve mais a voz do Espírito. Então precisa de ser pregada a palavra, para que a gente volta para o perfeito juízo e a gente volta a ter uma comunhão com o Espírito Santo. Tem famílias, irmão, tem famílias que não tem comunhão, o marido não tem comunhão com a esposa mais. Perdeu a intimidade. Talvez a gente tenha o Espírito Santo, mas perdeu a intimidade com ele. Você já não fala com ele mais. Você já não adora ele mais. Você já não tem tempo para ele mais. E assim, às vezes o filho não tem tempo para a mãe, não tem tempo para o pai, é uma correria para lá, uma correria para cá, e não tem, nós fazemos isso com Deus. Nós fazemos isso com Deus. Mas só que Jesus, ele não se acovardou hora nenhuma. A Bíblia relata que ele falou para os discípulos que a tristeza que eles estavam sentindo era tão grande que era capaz de me matar. A tristeza que eu estou sentindo é tão grande, porque eu sei que está chegando a hora, eu sei todo o sofrimento que eu vou passar, mas eu também sei de uma coisa: o propósito é bom, é para salvar, é para libertar. E ele já sabia que nós estaríamos aqui nessa noite reunidos, tendo a oportunidade de reconciliar ou de ficar firme nos caminhos dele. Quantas pessoas foi salvo, já está salvo pelo sacrifício de Cristo? Quantas pessoas morreram salvas pelo sacrifício de Cristo? Então não foi em vão. Toda vez que a gente vem para a igreja, a gente vem ouvir a palavra de Deus, não é em vão. Não é em vão. Não vem. Faz uns 6 anos que eu estou nessa igreja. E Deus, quando eu aceitei Jesus, eu nunca mais tirei o pé da obra de Deus. E não é assim, isso não vem de mim, não. Isso não é de mim, não. Isso é dom de Deus. É o chamar de Deus. É o amor de Deus com a minha vida. É o amor de Deus com a nossa vida. Mas tem uma coisa: a escolha é nossa. A escolha é nossa. A escolha é sua. A escolha é sua. Deus te deu o livre direito de escolher a que caminho que você vai seguir. Se você quer andar na sua natureza velha, ou se você quer uma natureza nova do Espírito. Se você quer plantar no terreno da sua própria natureza humana, ou se você quer plantar no terreno do Espírito. E aqui tem o resultado de cada um cantinho, de cada terreno que você plantar. Se você plantar no terreno da sua própria natureza humana, você vai colher a morte. Porque você já está morto. Se eu plantar no terreno da minha própria natureza humana, eu já estou morto. Eu já estou separado de Deus. Mas se você e eu, nós plantar no terreno do Espírito de Deus, esse terreno vai produzir uma vida e vida eterna para nós. Então, irmãos, tem dois tipos de morte aqui na terra. Tem a morte que a nossa carcaça cai aqui, e essa morte não é ruim, não. Essa morte não é ruim quando a gente está vivo espiritualmente. Quando você está vivo espiritualmente e essa carcaça cai aqui, não é ruim, não. Mas o ruim é quando a pessoa está morta espiritualmente e essa carcaça cai. Para onde vai a sua alma depois da morte? Para onde vai a alma do homem depois da morte? Se nós morrer aqui, cada um faz o seu julgamento. Vamos pensar. Se morrer aqui, para onde vai a alma? Não precisa responder. E nós estamos propícios à morte. Nós estamos propícios à morte a qualquer momento. Então nós não temos tempo para brincar. A nossa vida aqui na terra não é brincadeira. Nós temos 2 destinos depois da morte: o céu ou o inferno. E aí? Para onde vai a sua alma?
se você cair aí agora, se a sua respiração for fechada aí agora, para onde vai a sua alma? Para onde vai a minha alma se eu morrer aqui agora? Então, há dois tipos de morte e há dois tipos de vida também. A vida do corpo e há uma vida espiritual. A vida espiritual é uma vida mais limitada, porque você não pode viver, eu não posso viver do jeito da minha natureza humana. No Gálatas 6, Paulo ele trata sobre isso. Ele fala que as duas naturezas vivem em conflito, vivem militando. A natureza humana e a natureza do Espírito de Deus. E só tem uma natureza que é boa, é a natureza de Deus. Então nós temos que pensar na palavra de Deus. As pessoas vivem aqui nessa terra como se não tivesse, morreu, acabou. Morreu, acabou. Quem crê que morreu, acabou? Quem crê, então levanta a mão. Quem crê que depois que morrer aqui, acabou tudo? Ninguém crê, não? Eu também não creio, não. Eu creio que depois dessa vida aqui, ainda vai ter um julgamento. Vai ter um julgamento final. E cada um vai receber de acordo com as suas obras. Por isso que nós temos que praticar as boas obras da palavra de Deus. E não é uma tarefa fácil, não, amigo. É por isso que nós temos que ficar unidos. Nós temos que ficar unidos, porque unido, um ajuda o outro, um fortalece o outro. Quando um está desanimado, o outro está animado. Quando um está chorando, o outro canta um louvor. O louvor liberta, o louvor transforma. O louvor cura, o louvor reanima as pessoas. E não é todo dia que a gente está num dia bom, não. Não é todo dia que o dia está fácil, não. A luta vem, os problemas vêm. Todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus passou por muita luta. Muita luta. Elias, eu estava falando para minha esposa hoje, Elias ele venceu 800 profetas. Matou 800 profetas. E depois ele correu e escondeu na caverna. Jesus ele pegava com ousadia, com poder, curava, mas às vezes ele saía despercebido assim no meio do povo, porque eles estavam querendo apedrejar ele saía, ia para um lugar deserto, ia para um lugar isolado. Às vezes a gente tem que se retirar do confronto para a gente se preparar. Para a gente se preparar, nós estamos lutando uma guerra. O exército ele ataca e recua. Ataca e recua para fazer o plano, para fazer a estratégia. O nosso inimigo da nossa alma também, ele é estrategista de guerra. Ele não vem de qualquer maneira para atacar, para me atacar, para atacar o pastor, para atacar vocês, não, que ele faz um plano, tem um projeto, tudo alinhadinho, tudo planejado, para ele ter sucesso. Foi assim com Jesus no deserto. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto e o Satanás já estava lá observando ele. Jesus não foi chegando, o Satanás foi correndo perto dele e falou, vamos cair para a luta aqui. Não, ele ficou observando. Observando aonde ia ter uma brecha, aonde ia ter um ponto fraco, aonde ia dar para ele atacar. Ele ficou observando. E aí Jesus teve fome. Não, ele falou, agora eu sei. Agora eu sei aonde que eu vou pegar ele, eu vou fazer ele obedecer a Deus. A estratégia do Satanás ainda é a mesma. É a mesma que ele usou para Eva, mas o Adão não é Éden. É fazer o homem obedecer a Deus. Porque aí você sai debaixo dos poderes todos. E aí você está morto espiritualmente. Aí você não tem comunhão com Deus. E aí você está sozinho. E sozinho não dá para nós. Então ele arrumou 3 estratégias com Jesus no deserto. Primeiro é fazer Jesus transformar a pedra em pão. Segundo é tentar fazer Jesus jogar, né, do penhasco. O terceiro levou Jesus com o alto do templo, mostrou Jesus todo o reino, toda a glória da terra. E falou, tudo será te dado se você prostrar em mim. Mas Jesus é a palavra de Deus, ele falou também, está escrito, adorará e servirá somente o seu Deus, e mais ninguém vai embora.
Mas nós não somos a palavra, não. Por isso que nós precisamos vir nos cultos, precisamos viver a palavra, para a gente ter a palavra aqui na nossa mente. Glória. Porque o inimigo, às vezes, ele sofre o ataque, não vai dar tempo de você abrir a Bíblia, não, mano. Não dá tempo de você abrir a Bíblia por você ler na altar, não, você tem que estar guardado. O salmista diz que é para nós meditar na palavra de dia e de noite, guardado no coração, para não pecar contra Deus. Então, irmão, tem dois tipos de vida aqui na terra. Então nós temos que passar da morte para a vida, a morte espiritual. A maioria das pessoas que está na terra está morta espiritual. Está morta espiritual. Não tem comunhão com Deus. E Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para nós ser templo e morada do Espírito Santo. Para nós termos uma comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa mais bendita que tem aqui nessa terra, mais poderosa, mais maravilhosa, mais santa. Não tem nada mais santo que o Espírito Santo aqui na terra. E ele é nosso passaporte para o céu. Jesus disse para nós que se não nascer de novo, não vai ver o reino. É necessário que o homem nasça da água e do Espírito. O homem tem uma natureza espiritual, igual Jesus tinha, igual João Batista tem, igual Jesus tem, para que o homem tenha comunhão com Deus. Na carne só, nós não agrada a Deus em nada. Mas como é que um homem natural pode se tornar um homem espiritual? Por meio da palavra. Porque essa palavra, ela é espírito e verdade. Todo homem, toda mulher que tem uma comunhão com Deus, foi por meio da palavra, é lendo a palavra, estudando a palavra, obedecendo essa palavra. E aí você vai receber o maior presente que o homem pode receber enquanto está aqui na terra, que é a presença do Espírito Santo. Amém? Então nós não temos tempo para perder, irmão. Não tem tempo para perder. Nós temos que passar da morte para a vida. A morte é antes de Jesus. Sem Jesus nós estamos mortos espiritualmente, nós estamos mortos para Deus. Mas quando a gente aceita, confessa Jesus como nosso Senhor, suficiente Salvador, Ele nos traz a vida, Ele nos traz a comunhão com Deus, por meio do sacrifício que foi feito lá na cruz. Nós temos comunhão, nós somos feitos amigos de Deus, nós somos feitos filhos de Deus. Irmão, qualquer pai gosta de proteger o filho, né? Já pensou? Deus vai lá do céu falando, não, a Suzana é minha filha. O Satanás rodeando ela, eu pego que não pego nada, é minha filha. Aí o pastor aqui, o Satanás rodeando, e Deus libera uma palavra de lá, envia o anjo desce, ó, desce assim, ó. Então, o Satanás tem que ir embora. Mas e quem não é filho de Deus? Como é que faz? Deus dá livramento. Deus dá livramento. Os filhos de Deus têm um anjo 24 horas. Você está dormindo, o anjo está lá. Você está acordado, o anjo está. Você vai feliz, o anjo vai. Isso é a palavra de Deus. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa daquele ao redor que o teme e o livra de todo mal. Todo mal. A palavra de Deus é todo mal. Todo mal livra de todo mal. Gente, teve um dia que eu estava deitado na casa e eu comecei a tirar um cochilo. E eu acordei assim e eu vi um demônio na minha frente, de chapéu assim. É coisa de outro mundo. Eu vi ela assim parada, assim, olhando para mim assim, ó. Estava assim, só balançando a cabeça para mim. Eu acordei, já olhei aquele trem, eu fiquei assustado. Me bateu um temor por um trem. Quem fala que não tem medo do diabo é mentiroso. Mentiroso. É mentiroso. Mentiroso porque a presença dele é tão maligna, o seu corpo muda até o jeito. Você fica tremo, né? Aí eu bati os olhos assim e fiquei assim, assustado assim, e eu querendo gritar Jesus, mas a voz não saía também. E eu vi, aí depois saiu assim, e saiu na janela. Um dia eu estava orando para minha sobrinha Thalita, e ela ficou possessa. E o Satanás falou assim comigo, você gostou de me ver aquele dia? Eu falei, que dia? Aquele dia lá na casa. Aí eu lembrei, eu falei, por que você não fez nada? É porque o anjo não deixou, ele deixou só olhar o seu filho. E por que Deus deixou ele me olhar de longe? É para me ver que as coisas não estavam boas para mim, não. Para me ver quando eu estava saindo da posição.
Eu estava saindo da posição, ele estava encostando, ele estava me observando. Nós somos vigiados 24 horas. Verdade. E a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o vosso adversário anda de redor, fugindo feito um leão, procurando a oportunidade para nos devorar. Nos devorar. 24 horas. Ele não brinca não. Então Deus deixou permitir para mim ver que as coisas não estão boas. Porque às vezes a gente relaxa, né? Às vezes acha que o trem está bom demais. Não, aí Deus falou, aí ó, quem está te enviando aí, ó? Aqui está perto do rio. Você não apruma o corpo não, rapaz. Você não coloca na posição não, você não coloca sua vida no prumo não. Nós devemos colocar a vida no prumo da palavra de Deus. Então, irmãos, quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu, cuida de pé. Cuida de pé quem quer ir para o céu e dá um glória a Deus bem feito. Né? Então não tem jeito, nós temos que viver, ter uma vida espiritual para nós ir para o céu. Né? Para a gente fazer a vontade de Deus aqui, para a gente morar no céu. Amém? Vamos fazer uma oração? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Soberano, santo, sábio, fiel, justo, poderoso, único e eterno Deus. Está diante de ti, Senhor, todas as nossas palavras, toda a nossa intenção, toda a nossa fé, todos os nossos pedidos, está diante de ti. Contempla, Senhor. Responde segundo a tua vontade. Meu Deus, tem quanta gente aqui pedindo cura, pedindo libertação, pedindo ajuda do céu. Ouve, Senhor, e responde segundo a tua vontade. Obrigado por essa palavra. Obrigado pelos louvores. Obrigado pela oportunidade que tivemos de estar aqui para te adorar. Agora, Senhor, despede o seu povo na tua santa paz, levando cada um para os seus lares, livrando todos os males, livrando, Senhor, do acidente, da tragédia, do homem sanguinário, bala perdida, doenças contagiosas, de todos os males, Senhor, de tudo aquilo que nós não temos o poder para livrar, mas o Senhor tem. O Senhor conhece toda a nossa vida. Dos acidentes, nas curvas, nas retas. O Senhor coloca o anjo do Senhor para acompanhar cada um. Visita agora os nossos lares. Visita aquele que não veio, Senhor, e só o Senhor sabe por que não veio. Entregamos tudo nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Jesus das mãos furadas, que vive e reina no céu para todo sempre. Amém. Amém. Assim o amor de Deus, as doces consolação do Espírito Santo, sejam com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. E nós dissemos, amém. E nós dissemos,